muitas vezes eu fico assim, e aí, o que eu vou falar? O que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar para o âmbito da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir para o ato de violência? A gente vai fazer o quê? Porque afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz Winston Churchill, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta, horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas que talvez o senhor não gostaria de conversar? Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões? Olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando, sabe, uma morte de uma pessoa aconteceu. Quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter? Não tem mais nada, não tem mais nada, pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada ao que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na hora que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então, aí eu te pergunto, e aí? O que a gente fala para os advogados que estão aqui? O que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E, inclusive, muito que está acontecendo hoje tem impressão digital do STF, sim, óbvio. Tem impressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Clezão. Mas também tem muito impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. 19 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, todos vocês viram, assistiram, já haviam visto anteriormente esse desabafo do Nicolas Ferreira. Nem foi um discurso, foi um desabafo realmente. Por quê? É evidente que mesmo estando dentro do parlamento, ele tem suas dificuldades para convencer os outros parlamentares que pensam diferente. É difícil você levar uma verdade para quem não quer acreditar, para quem não quer aceitar. E por isso, esse desabafo, como se fosse um cansaço dessa luta, muito embora seja muito jovem e promissor, né? Mas o que ele expôs reproduz exatamente o sentimento do povo brasileiro, principalmente do povo conservador. O que ele sente é o que nós sentimos. E por conta disso eu também me questiono o que podemos fazer. Porque, de repente, muito embora dê muito trabalho, eu posso garantir aos senhores que dá muito trabalho sentar aqui, fazer um vídeo e transmitir a vocês, mas é muito pouco. Precisaríamos de milhares de pessoas fazendo o mesmo para difundir essa mensagem e clarear a cabeça dos brasileiros que ainda não acreditam que estamos vivendo uma ditadura. Claro que não precisamos mais ter que provar que existe um altíssimo nível de corrupção no Brasil, que existe uma politização severa dentro do próprio Supremo Tribunal. E, claro, que existe sim uma ditadura em andamento de norte a sul no Brasil. Figuras políticas condenadas por corrupção em até 3 instâncias estão livres, leves e soltas, enquanto inocentes estão amargando penas de até 17 anos de prisão,
simplesmente porque ousou pedir o livre direito à liberdade, o livre direito de ir e vir. Quando o Nicolas Ferreira diz que existe uma tirania que controla o Brasil, sabemos de fato a quem eles querem destruir, seja por ser um conservador e honesto, seja por supostamente ter dado ordens a Cid para falsificar um cartão de vacina, que somente ele e Deus é que sabem da verdade. Pois a verdade da Polícia Federal, a mim, parece muito suspeita, até que provem o contrário. Os experts já estão fazendo as dosimetrias da pena que pode levar o mito do Brasil para a prisão, como se eles já tivessem certeza de que o Ministério Público Federal vai chancelar o indiciamento dado pela Polícia Federal. Claro, o Procurador-Geral, o Gonê, indicado pelo Luiz Inácio, evidentemente, vai seguir o caminho. Ontem saiu a notícia de que, se a delação de Mauro Cid for homologada pelo STF, ele será contemplado com apenas 2 anos de prisão em regime aberto e terá a salvaguarda de seus familiares. Além disto, com uma pena de até 2 anos, ele não perde o posto de tenente-coronel, muito embora não tenha mais chances para chegar a ser promovido a coronel. O que nos assusta é o fato de que prenderam Mauro Cid por mais de 4 meses, sem que ele oferecesse qualquer risco de fuga, porque obviamente seu passaporte foi confiscado, ou riscos de adulteração de provas que já haviam sido colhidas pela Polícia Federal. Então, por que mantiveram ele 4 meses preso? Claro que isso caracterizou uma prisão psicológica, uma tortura psicológica. Por isso ele ficou preso 4 meses, até que abrisse o bico. Nessas condições, um ser humano comum confessa até aquilo que não fez para poder se ver livre. Com tudo isto, agora eles se sentem com todo o direito de prenderem o mito pelo gravíssimo crime de falsificação do cartão de vacina. Crime esse mais grave que qualquer corrupção que destruiu a Petrobras. Mais grave que qualquer corrupção que facilitou a existência do Mensalão. E mais grave ainda que os 50 milhões de reais em dinheiro vivo que foi encontrado no apartamento de Gedel Vieira Lima. Além disto, além de Jair Bolsonaro, o general Heleno, o general Walter Braga Neto e o general Pazuello estão todos indicados dentro daquele inquérito sobre a minuta do golpe. Aliás, o Exército Brasileiro está estudando tirar a patente de general do Walter Braga Neto. Vê se pode uma coisa dessa. Ele chegou ao posto de general 4 estrelas antes de se tornar um vice-presidente. Mas é assim que as coisas estão funcionando. Enquanto isto, o José Dirceu, condenado por mais de 30 anos, com mais de 30 anos, que além de não usar tornozeleira eletrônica, comemora livremente seu aniversário, com pompas e rodeado de autoridades, inclusive do próprio vice-presidente, que resolveu voltar ao local do crime. Enquanto o ministro Gilmar Mendes dizia claramente, há poucos dias atrás, em uma entrevista para uma emissora portuguesa, de que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, aqui no Brasil, agora ele aponta o dedo e antecipa o julgamento dele contra Jair Messias Bolsonaro, como ele disse ontem, sem nenhum pudor. Se a Polícia Federal está se mostrando tão eficiente para encontrar todo e qualquer rastro das digitais de Jair Bolsonaro nos supostos crimes dos quais é acusado, por que eles não foram tão eficientes assim para descobrir quem mandou Adélio Bispo atentar contra a vida do mito? Por coincidência, é claro,
O delegado Rodrigo Moraes Fernandes, que investigou o atentado contra Jair Bolsonaro e não deu em nada, é hoje o diretor da Polícia Federal de Luiz Inácio. Tá? Não sei se por méritos ou por missão cumprida. Se o Nicolas Ferreira humildemente diz que não sabe o que fazer até por conta de suas limitações como parlamentar, evidentemente, o que pode o povo brasileiro fazer para poder se livrar desse poder autoritário que já está presente na vida de todos? Diante disso tudo, em minha humilde opinião, eu diria que se existe alguma chance, alguma saída, ou se existe alguma luz no fim do túnel, esta luz, para mim, se chama Donald Trump. Ah, Paulo, você está exagerando, o que o Donald Trump pode fazer? Realmente, ele não pode vir aqui dar ordens, não pode fazer absolutamente nada. Mas ele pode, como disse no seu discurso de 2 dias atrás, taxar produtos em até 100%. Ele citou especificamente a indústria automobilística. Se ele for eleito, qualquer carro estrangeiro será taxado em 100% para ser vendido nos Estados Unidos. Sabe o que significa isso? É um prejuízo monumental para qualquer montadora mundo afora. E se ele faz isso com a indústria automobilística, ele pode fazer com a nossa agricultura. Ele pode aumentar o protecionismo para agricultores americanos e com isso causar um prejuízo severo para o Brasil. Ele pode impor, inclusive, sanções por acreditar e perceber um movimento ideológico de esquerda ditatorial que o Brasil está tomando. Pode parecer pouco, mas é muito, porque numa condição desta, onde o governo atual está fragilizado por falta de popularidade e por estar economicamente quebrando o país, obviamente que um governo assim não se sustenta diante de uma pressão americana, que ainda é hoje o país mais poderoso do mundo, e os índices econômicos mostram a China cambaleando com um crescimento pífio em torno de 4%, quando chegava a crescer perto dos 10% há 4 anos atrás. A Europa estagnada, mas os Estados Unidos está quase chegando a uma inflação de apenas 2%, com oferecimento de trabalho para a população, economicamente estável e segura, onde os investidores procuram abrigo. E se eles procuram abrigo lá, eles desaparecem daqui. E isto por si só detona o governo. Então essa é a minha única esperança, minha única expectativa para evitar um caos maior. Porque com relação ao mito, evidentemente, eles não enxergam outra coisa a não ser colocá-lo atrás das grades. Se isto vai acontecer hoje, ou amanhã, ou quem sabe, por algum motivo não venha acontecer, somente Deus é que sabe. Portanto, meus amigos, temos aí que continuar essa labuta, lutando como sempre, mas entendendo a realidade do que está acontecendo no Brasil. Por isso eu fiz esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar, dê uma força ao Terra Brasilis News para que a gente continue trazendo notícias enquanto pudermos. Fora isso, desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser. Ele há de querer, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.